O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu tenho uma reportagem sobre a qual eu quero fazer comentários. A rede Walmart está saindo do Brasil. E o que tem isso a ver conosco? Vamos comentar. O Walmart é o nome, eu não conheço em detalhes essa empresa, da maior rede de supermercados dos Estados Unidos e do mundo. Ela é seguida, se isso não mudou, nos últimos anos, pela segunda do mundo, que é a Carrefour. O Walmart entrou no Brasil. Se ela é a maior do mundo todo, ela queria estar no Brasil também. Entrou no Brasil. Aparentemente não deu certo. Produtos caros ou não se deu bem com o jeito brasileiro e não conseguiu acompanhar o jeito brasileiro de ser. O que eles queriam do Brasil era nada mais, nada menos do que tirar dinheiro dos brasileiros através do comércio varejista, mas aí entrou no atacadista também, com o Sam's Club, e aparentemente também não deu muito certo. Ficou alguns anos no Brasil e, por fim, resolveu, há coisa de 3 anos atrás, vender e ficou anunciando, até que apareceu um grupo que não se sabe bem o que é esse grupo, a Advent Global, Advent Internacional. Essa Advent é um grupo que capta dinheiro para investir em negócios certos e garantidos. Eles estão no Brasil desde 1997. Provavelmente eles também pegam investimentos de brasileiros, mas não é um grupo brasileiro. A Advent investiu já num monte de empresas e hoje eles têm, entre outras, essa Mercadorama, Sam's Club, Maxi e Todo Dia. Mas agora comprou a Walmart também e eles já são donos de um monte de outros grupos econômicos. Por exemplo, o Walmart vai mudar de nome. No Sudeste, em todo o Sul e Sudeste, vai passar a ser Big, supermercado Big. E já é grande em vários lugares com o nome de Big, e no Nordeste vai ser Big Bom Preço. Bom Preço também é uma rede grande no Nordeste. Essas duas já pertencem a esse grupo Advent, que já é grande demais e não é brasileiro, e o objetivo é entrar no mercado cada vez de forma mais garantida e tirar lucro. Com relação ao Walmart do Brasil, antes tinha o Sam's Club, separou, o Sam's Club já era deles e agora o Walmart vai mudar de nome. E a razão é muito simples. O uso do nome implica no pagamento de royalty de 0,7% sobre o faturamento. Não é pouco. Se a gente considerar que o lucro vai a 10, 20%, o 0,7% é uma quantia significativa. Isso significa muitos milhões, centenas de milhões de dólares por ano que paga só por usar o nome Walmart. Hoje está essa moda, as marcas de grife, só pelo usar o nome já se paga caro. São muitas e muitas franquias que existem por aí. E só por usar o nome já se paga. No caso da Walmart, era 0,7% do faturamento, que é muito dinheiro. Bom,
essa Advent entrou para ficar, está de pé embaixo no Brasil, dona de um monte de coisas, mas não é a única. Existem outros grupos gigantescos, Via Varejo. A gente não lida com esses nomes, Grupo GPA. Hoje o Brasil tem 3 grupos grandes de supermercados. Um deles é esse daí, o Big, que é o Grupo Advent. O outro é Carrefour, que tem um monte de outros nomes de supermercados no Brasil. E o GPA. GPA ninguém conhece como GPA, é o Grupo Pão de Açúcar, que também é dono de um monte de supermercados, esses extras e tantos supermercados no Brasil também. Então, esses 3 grupos praticamente dominam. O Grupo Advent veio para brigar firme e vai investir, transformar lojas, mudar o apelo de marketing para atrair o povo. Bom, eu tenho alguns comentários a fazer sobre isso. Só esse grupo vai reformar até no período de 1 ano, menos de 1 ano, 100 hipermercados. Eles querem investir pesado e mudar por completo 100 hipermercados que eram da Walmart e querem mudar isso tudo. São 550 lojas no Brasil e eles querem aumentar as vendas e a participação no mercado e concorrer diretamente com os outros grupos poderosos. De qualquer forma, a maior parte desses investimentos e esses grupos, isso está controlado não pelo Brasil, mas pelo exterior. O Brasil cada vez mais vai ser um país controlado pelo espírito do anticristo. O capital não tem pátria. Este capital internacional pertence a Satanás, é controlado pelo anticristo. E este grupo, que não tem muito nome, nem ninguém especialmente com nenhum amor por causa nenhuma, é só dinheiro. Eles querem entrar mais firme no Brasil para controlar o mercado. Essa Via Varejo, por exemplo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, são lojas tradicionais de varejo no Brasil, elas estão aí todas controladas por essa Via Varejo, que é do exterior também. O Brasil está cada vez menos dos brasileiros. Isso significa que o governo não tem muita ascendência sobre isso. Os brasileiros não vão ter muita ascendência. Não tem como evitar o Brasil ser fatiado e cada vez mais sugado, porque essas empresas têm que dar lucro. O lucro, pelo menos aí eles vão querer uns 15% ao ano sobre o capital, a remuneração do capital. Isso tem que dar lucro para eles e esse dinheiro vai para onde eles quiserem levar. É mais dinheiro que tem que ser tirado do povo brasileiro. O Brasil já tem uma dívida colossal que tem que pagar. Grande parte do comércio está nas mãos de estrangeiros. As grandes firmas, as grandes empresas estão sendo compradas. Há muito dinheiro chinês aqui no Brasil comprando essas empresas que a gente nem fica sabendo. E esses grupos todos estão tirando dinheiro do Brasil, controlando o comércio, a indústria aqui para satisfazer ao espírito do anticristo, que é o capital internacional. Ou seja, o Brasil está cada vez mais nas mãos do anticristo. O presidente Bolsonaro está representando, não só, mas também uma linha patriótica que defende o Brasil para os brasileiros. Essa situação está ficando muito insustentável, porque as reservas indígenas, por exemplo, que já são 1/7 do território brasileiro, não tem um controle de brasileiros ali. É dos índios e os índios vendem para estrangeiros o que está lá dentro. O presidente Bolsonaro está querendo mudar um pouco essa história, mas por enquanto é isso daí. O agronegócio produz em uma boa parte do território brasileiro para
vendas ao exterior. A indústria automobilística no Brasil é 100% estrangeira. O mercado brasileiro de quinquilharias, todas essas coisinhas eletrônicas, praticamente está na mão dos chineses. E assim vai. O Brasil é cada vez menos dos brasileiros. E tem um ministro, Paulo Guedes, colocado pelo presidente Bolsonaro, que está querendo vender ainda o que o Brasil ainda tem de empresas estatais para passar principalmente para a mão de estrangeiros que vão trazer capital investido no Brasil. Se isso der certo, o Brasil vai ser todo do estrangeiro, do anticristo, e eles vão tratar a gente com muita bondade, despejar dinheiro aqui dentro para fazer a nossa felicidade. É o sonho capitalista, só que a realidade não é assim. A Argentina está mostrando, se abriu, perdeu o que tinha, está numa crise terrível, sinalizando o que pode acontecer também no Brasil. O fato de a Argentina se abrir para o capital internacional entregou a Argentina nas mãos do anticristo e ela está numa crise terrível. O povo insatisfeito protesta nas urnas, só que não há solução para essa situação argentina. E no Brasil, que vai caminhando na mesma direção, existe uma intenção do presidente Bolsonaro de mudar um pouco as coisas, mas, na verdade, a economia está sendo toda internacionalizada, cada vez menos para o Brasil, cada vez mais dirigida pelo espírito do anticristo. Não existe a mínima possibilidade de o Brasil ser brasileiro mais. O Brasil está cada vez mais amarrado, endividado, controlado e amarrado pelo capital internacional, espírito do anticristo. Quando os donos do dinheiro do mundo, e em última análise é Satanás quem controla o dinheiro, mas os donos do dinheiro através dos bancos, dos investidores, por exemplo, essa empresa que é uma private equity, uma empresa que capta dinheiro para investir, para tirar lucro, essa Advent, que agora assumiu o Walmart e vai mudar de nome para Big, supermercados Big e Big Bom Preço. Bom, essa empresa é uma das muitas que já estão sugando o Brasil. E não existe a mínima possibilidade de o Brasil seguir um caminho diferente. O Brasil já está nas mãos do anticristo na economia. Daí por diante é um passo só. A cultura também ser influenciada pelo espírito do anticristo. De vez em quando eu comento aqui em nossos programas a ideia da globalização, internacionalização da Amazônia. Isso é uma coisa óbvia para o mundo todo. Mais ou menos a ideia é esta. Há países que já desmataram muito. Então nós temos que preservar agora o pouco que resta de florestas. Por exemplo, a Amazônia. Se o mundo já foi desmatado, o oxigênio que se respira no mundo está vindo do pulmão do mundo, que é a Amazônia. Então não podemos permitir que o Brasil desmate a Amazônia. O mundo tem que intervir para controlar isto. Essa é a ideia vigente em todas as áreas, seja na cultura. Não podemos permitir que um povo saia fora dessa cultura do anticristo. Isso vai redundar na educação. Hoje, a educação privada, particular no Brasil, está nas mãos de estrangeiros. A maior parte do ensino privado no Brasil está controlado por capital estrangeiro. É interessante, a área da educação, da cultura, agora a saúde está indo também para essas grandes empresas, planos de saúde, grandes redes de hospitais, na mão de estrangeiros. O Brasil não tem a possibilidade de seguir caminho próprio nenhum, porque o Brasil já não é mais dos brasileiros, está cada vez mais obediente ao anticristo. Vai faltar uma coisa só, na religião. E esse espírito do anticristo está vindo usando a grande mídia, que também na sua maior parte já está controlada por dinheiro do capital internacional, pelo estrangeiro, e com a ajuda da mídia, eles estão fazendo a cabeça
das pessoas e daqui a pouco isso vai para a religião também. Quando chegar na religião é que já vai estar na grande tribulação, ou seja, o espírito globalista não vai permitir que alguém queira ter uma religião diferente daquela que é politicamente correta, é aceita, aquela religião que é boa. E então as grandes denominações cristãs já estão caminhando nessa direção de um ecumenismo, uma atuação religiosa aceitável por todos. Nada de radicalismo, querer dizer que só Jesus salva, a igreja só de crentes, separado dos outros, que os outros são demônios. Isso aí vai ser condenado na grande mídia, nas redes sociais. A cultura não vai aceitar isso, o grande comércio controlado pelo capital estrangeiro, eu estou falando sobre isso, não vai tolerar religiões desse tipo, exclusivistas, como esse cristianismo evangélico que fica pregando que só Jesus salva, o caminho é aquele único. Não podemos, o mundo não vai admitir uma pregação exclusivista dessa. Então é para você entender como o Brasil está caminhando rapidamente para os braços do anticristo. Daqui até o chip, o 666, isso aí é um pulinho só. O Brasil já está caminhando para essa direção de controle religioso. Já existe controle na economia, na educação, na saúde, no território, no agronegócio, nas indústrias. Falta só o controle da religião e já está caminhando para lá também. De manhã, à tarde e à noite, Web Rádio Ramá e você.